Segundo dia de treino do técnico Arthur Jorge na Toca da Raposa 2, centroavante cada vez mais próximo de retornar. Volante, é dúvida para a semana que vem, vamos falar de Lucas Romero. O plano que tem o Cruzeiro para ter pelo menos um dos laterais selecionáveis no duelo diante da equipe do Vitória, João Marcelo, Internacional. Essa história ainda pode acontecer? E Gonzalo Plata, o assunto surgiu aí nas redes sociais. Tem alguma possibilidade do Cruzeiro negociar com o atacante do Flamengo? Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira aqui na Samuca TV, começando com o segundo dia de atividades de Arthur Jorge na Toca da Raposa 2. Treinamento intenso, muita energia por parte do técnico que acompanha cada detalhe do campo. Está muito próximo ali das atividades, é o que a gente percebeu. Inclusive nas imagens divulgadas pelo Cruzeiro, explicando o tempo inteiro. Ainda são treinamentos técnicos, mas hoje deu para ver mais coisa aí da atividade comandada pelo português. Ele que ainda terá treinamentos aí até terça-feira para montar o time, para definir o melhor Cruzeiro que joga diante da equipe do Vitória na outra quarta-feira às 8 horas da noite no Mineirão, assim que terminar a data FIFA. O Campeonato Brasileiro será retomado. Hoje o Cruzeiro teve Caio Jorge participando de um pouco desta atividade com o grupo. Cada vez mais próximo de ser liberado, o KJ está recuperado daquele trauma no pé, também bem melhor das dores no pubis, e aí, ao que tudo indica, será mesmo reforço diante da equipe do Vitória, e um baita reforço para o técnico Arthur Jorge. É quem vem fazendo os gols neste início de temporada e autor do gol do título do Campeonato Mineiro diante da equipe do Atlético Mineiro. Quem ainda é dúvida é o Lucas Romero. O Cruzeiro informou que ele fez um treino físico hoje na Toca. O Lucas Romero, ele voltou ali para figurar no banco diante da equipe do Santos, mas ainda sem estar na melhor condição, e por isso a informação que a gente tem é que o Romero é dúvida para quarta-feira contra o Vitória. Não tem presença assegurada neste jogo. E aí seria um baita problema aí para o técnico Arthur Jorge, para ele definir quem começaria no meio-campo. Em termos de formação de equipe, vamos aguardar. Acho que só no início da próxima semana, nos treinos aí de segunda e terça, é que o Arthur Jorge deve bater o martelo sobre qual time começa a era Arthur Jorge aqui no Cruzeiro. Tem informação importante que é sobre a questão da lateral esquerda. O Kaique está com a seleção brasileira nos Estados Unidos. É pouco provável que ele esteja no jogo contra o Vitória. De qualquer forma, o Cruzeiro ainda avalia, principalmente se ele atuar diante da Croácia na terça-feira, na véspera. Aí fica praticamente inviável o aproveitamento dele contra a equipe do Vitória. Agora, sobre o Cauã Prats, que está com a seleção brasileira sub-20, aqui no Brasil, ele deve chegar pelo menos até terça a Belo Horizonte, tem chance de participar do último treinamento e ficar à disposição para o jogo contra o Vitória. Vamos ver, a seleção brasileira sub-20 faz 2 amistosos. O primeiro, o Cauã Prats deve atuar normalmente. O segundo tem a possibilidade dele ficar fora. Vamos aguardar mais informações aí ao longo dos próximos dias. Sobre mercado, João Marcelo e Internacional. O que eu apurei é que o último entrave na negociação, que dificilmente deve acontecer, é a questão de garantias bancárias. O Cruzeiro até toparia negociar o atleta com o Internacional, mas a garantia que o Cruzeiro pediu, o Inter no momento não consegue cumprir. E por isso, dificilmente a negociação vai caminhar. Então, essa é a informação, a última que a gente apurou sobre João Marcelo e Internacional. O jogador segue treinando normalmente e deve continuar no Cruzeiro nesta janela nacional aí que se encerra nesta sexta-feira. E a informação que circulou aí nas últimas horas sobre Gonzalo Plata e que aí o Flamengo queria uma troca com Caio Jorge, tem algumas coisas que a gente teria que trazer aí num quadro de humor aqui da Samuca TV. Mas a história é a seguinte:
não vai ter negociação com Gonzalo Plata, o Plata vai seguir lá no Flamengo, ou então ele vai para outro lugar. Cruzeiro não abriu conversa, não vai abrir conversa e muito menos tem interesse em negociar, principalmente um Caio Jorge da vida. Eu vi até que surgiu Kaique aí, numa possível troca, aí é brincadeira, né? Então, não tem absolutamente nada de Gonzalo Plata, isso não vai acontecer e o jogador, o Leonardo Jardim, é que vai ter que lidar com o atleta lá na equipe do Flamengo, até alguns relatos aí de problemas extracampo do jogador equatoriano. Também nesta sexta-feira, no sábado e no domingo. Essa é a intertemporada, né? Dá para ser chamada de intertemporada porque é um período da data FIFA que os jogadores do Cruzeiro vêm entendendo a filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge e ele podendo, né, dar ênfase a alguns trabalhos de, por exemplo, finalização, trabalho também de melhoria da parte física, olhar o que tem de bom no time, consertar as várias, né, situações ruins do time do Cruzeiro nesse início de campeonato. É muito detalhe que está sendo levantado, né, pela comissão técnica dele para que possa ser corrigido também. Isso é algo que ele já até comentou ontem, né, a questão da defesa, que é um problema realmente. O Cruzeiro tem uma defesa com menos de 16 gols, né, Cirilo, no Campeonato Brasileiro. Chama a atenção que era sempre um fator robusto de o Cruzeiro ter uma defesa muito sólida. No ano passado foi assim no Campeonato Brasileiro, então chegou a hora de arrumar a casa e por isso esse trabalho vem sendo conduzido pelo Arthur Jorge. E hoje a boa notícia para ele foi a presença do Caio Jorge, o atacante, participando de parte do treino com os companheiros. Ele que vinha fazendo um trabalho físico, ontem foi assim, hoje já aparecendo, fazia até a entrada no Rádio Esportes hoje mais cedo da Toca e falava que o Cruzeiro utilizou o campo 1 para a atividade hoje. Era um campo que o Caio Jorge estava ali fazendo alguns trabalhos físicos, fazendo alguns trabalhos de melhoria da parte de condicionamento, agora treinando com a rapaziada, treinando com os companheiros. Aumenta muito, né, essa expectativa que ele possa participar do duelo contra o Vitória e traz um alívio também para o torcedor. O Caio Jorge é sim o homem-gol do Cruzeiro. Absolutamente, é importante, né, Edu, que o Caio Jorge volte logo, né, porque o Cruzeiro tem passado aperto sem ele. Não, você não tem a dúvida. Basta ver os jogos que o Caio Jorge está ausente. E eu não falo desse ano não, tá? Falo desde o ano passado. O Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade para balançar a rede adversária com a ausência do Caio Jorge. E quando não tem ele e o Matheus Pereira, a coisa é potencializada, né? Os dois são responsáveis por mais de 50% dos gols da equipe no ano passado. Nesse ano, a mesma coisa. Então o Caio Jorge é fundamental. Ah, você quer dizer que é só o Caio Jorge que faz gol no time? Não, não é. Mas o Cruzeiro é dependente, sim, do Caio Jorge. E eu acho isso normal. Todos os grandes clubes que têm um grande jogador, eles são dependentes desses atletas. É que no caso do Cruzeiro a coisa está muito acentuada, né? Quando o assunto é gol. Em se tratando de Caio Jorge. E eu acho que é uma das tarefas a serem executadas e melhor trabalhadas, ou mais bem trabalhadas pelo Arthur Jorge, nesse início de trabalho. Tentar fazer com que o time renda mais e consiga ser mais efetivo, mais eficaz nas finalizações com a ausência do seu principal artilheiro. É fácil? Não, não é. Quando o Caio Jorge estiver em campo, depender dele, ótimo. Mas ele vai ficar ausente novamente. E o Cruzeiro precisa aprender a se virar sem o Caio Jorge. Ô Cirilo, é até legal a gente tocar no assunto Caio Jorge. Antes só mostrando nessa atividade que hoje teve na Toca da Raposa, temos as imagens também para a turma que está nos acompanhando no YouTube. Então, como eu disse, né, arremate para gol, finalização, aproveitando para dar uma enchida no tanque também da rapaziada, colocar o pé na forma, tudo isso é válido, né, para que o Cruzeiro possa vencer as partidas e que os atacantes realmente façam os gols necessários para a equipe do Cruzeiro nesse trabalho aí proposto pelo Arthur Jorge e toda a comissão técnica dele, todo momento orientando, passando ali aquela força, aquela energia, aquela vibração. É um treinador que está sempre muito próximo. Me lembra, sabe quem, ô Cirilo, nessa cobertura do Cruzeiro? O Pesolano. Ele tinha muito esse perfil, né, de estar ali do lado e tal, passando as instruções, da gente acompanhar também os treinos na Toca da Raposa. Também essa ideia que dá para perceber da comissão técnica muito intensa e participativa. Mas hoje, Cirilo, vamos trocar o assunto, mas tem a ver com o Caio Jorge. Saiu na imprensa do Rio que o Cruzeiro fez uma proposta pelo La Plata. Pelo Plata, melhor dizendo. Pelo Plata.
Pegou La Plata para fazer a proposta pelo Plata. La Plata pelo Plata. E colocaria o Caio Jorge nessa história. Cirilo, eu fui atrás dessa história e isso não aconteceu, né? Então, só pra gente deixar que o Cruzeiro não buscou o Gonzalo Plata, o Cruzeiro não buscou colocar La Plata para contratar o Plata, não quis colocar o Caio Jorge também para contratar o jogador, então não teve nada nesse sentido pelo equatoriano. Porque a gente sabe, né? A rede social também, o negócio cria uma proporção, uma dinâmica muito grande, mas o Cruzeiro não foi atrás do Plata. Isso aí, pelo menos, a informação que eu tive, ela é totalmente contrária a isso que foi dito, especialmente na imprensa do Rio. Você contrataria, do Panzi, Gonzalo Plata, que tem sido manchete por questões extracampo no Flamengo? Tá dando muito problema extracampo. Num elenco tão qualificado como é o do Flamengo, ele foi um jogador muito importante, tá? Nas últimas temporadas. Mas se você lembrar, Cirilo, nos jogos importantíssimos, fundamentais do Flamengo, ele estava ausente por conta de indisciplina, né? De expulsão. Aí é um problema dentro de campo. Mas o problema extracampo, isso é muito sério, né? Eu até não seria contra o Cruzeiro trazer o Plata. Mas com o Caio Jorge aqui, né? Você trazer o Plata, incluir o Caio Jorge numa negociação, você vira o plateta, né? Da situação. E o Cruzeiro não precisa disso. Sendo muito sincero, a gente acabou de falar que o Caio Jorge é o melhor jogador do Cruzeiro. O time depende do Caio Jorge, tem dependido para fazer gols. Aí, lá no Rio de Janeiro, alguém teve a brilhante ideia de que o Cruzeiro vai oferecer o Caio Jorge para trazer o Plata. Mas o Flamengo vai botar dinheiro. Isso não existe, cara. Você oferece o Caio Jorge para trazer o Plata e o Flamengo devolve 40 de euros. Não faz sentido. Qualquer sentido. Não faz sentido. O Plata não é goleador como é o Caio Jorge ou como tem sido o Caio Jorge. Então, que bom que não teve esse papo, essa conversa. Se tiver a oportunidade de o Plata ser contratado pelo Cruzeiro, conversa com o rapaz, olha o extracampo e eu acho que seria uma boa. Mas com o Caio Jorge aqui. Para fechar, Pansieri. Para fechar, Cirilo, mais uma informação naquela parceria também com o Nicolas Mondadori lá no Sul, com o nosso Lucas Barbosa, nessa apuração, sobre o João Marcelo. Lembra que falávamos perto da final do Campeonato Mineiro que poderia bater alguma coisa do Internacional? Realmente esse interesse existiu. O Internacional enviou uma proposta ao Cruzeiro aí de pelo menos 3 milhões de euros, né, para contratar o jogador e tudo mais. Só que aí, nesse meio tempo, teve um transfer ban para cima do Internacional, enfim, a situação não rolou, né, não aconteceu. E o que eu posso dizer é que travou de vez, né? Essa é a informação que o João Marcelo tinha até essa janela para algumas negociações internas, né, negociações no futebol brasileiro com atletas que participaram dos campeonatos estaduais. João Marcelo esteve se envolvido com o Cruzeiro no campeonato estadual, campeão mineiro inclusive, participando de alguns jogos como titular, mas esse é o detalhe, quinta-feira, 7h30, quase da noite, o João Marcelo pelo jeito fica, negociação travou, e aí, óbvio, o Arthur Jorge também dando uma olhada pro João Marcelo, que no início até chegou a ser utilizado pelo Tite, mas não estava tendo tantas oportunidades assim como o antigo treinador, não.